Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui esta manhã para mais uma manhã de estudo da Palavra do Senhor. E eu quero convidar você para pregar a sua Bíblia, amém? Para que possamos juntos estudar a Palavra de Deus. Que Deus ele possa grandemente abençoar você com sua infinita graça, bondade e misericórdia. Abençoar a sua família, abençoar a sua casa, seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos já estão aqui com a gente, estão chegando, que maravilha, glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Jeane, que Deus abençoe grandemente sua família, sua casa. Nossa irmã Laís, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pega a sua Bíblia, estamos mais uma manhã estudando a palavra do Senhor, e o tema de hoje é: só há um Deus, só há um Deus. Não há outro Deus, só há um Deus. E nós iremos ver isso tudo pelas Escrituras. Iremos ver isso tudo pela Palavra de Deus, amém? Ontem nós falamos também sobre a gente buscar a Deus, para que Deus nos dê entendimento das Escrituras. Então, antes da gente começar esse estudo, nós iremos orar ao Senhor, amém? Quero convidar você a orar a Deus, para que você possa compreender a Palavra de Deus. E nós iremos orar também do lado de cá, para que juntos possamos receber da graça de Deus e do entendimento do Espírito Santo para com a sua palavra, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, e nós iremos estudar a sua palavra. Eu quero orar junto com os meus irmãos, com minhas irmãs que estão nos seus lares, trabalho, casa, pedindo ao Senhor entendimento da sua palavra. Nos leve, nos faça entender, compreender e viver a sua palavra, viver. Nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos, ó Pai, praticar a sua vontade, ensinar às outras pessoas quem tu és e a sua vontade. Então, Pai, fala conosco, ajuda-nos a compreender as Escrituras a cada dia, pois só o Senhor é Deus. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, que bênção, está também com a gente nossa irmã Joana Teles, que Deus abençoe nossa irmã Joana Teles, amém? Você, toda a sua família, toda a sua casa. Nossa irmã Jocinelli também está com a gente. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre um assunto muito forte. Falamos também a respeito de conhecer a Deus. O propósito de Deus é que venhamos conhecê-lo. Nós falamos sobre conhecer a Deus, e não somente conhecer a Deus, mas conhecer a Deus e a sua vontade. Mas como conhecerei a Deus? Conhecerei a Deus através da inerrante palavra de Deus, através das Escrituras, que é infalível, é inerrante. A palavra é pura, como o texto diz. O salmista vai dizer que ela é 7 vezes purificada, 7 vezes depurada no fogo, como prata, 7 vezes depurada no fogo, mostrando a pureza da palavra, mostrando a inerrância da palavra de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus, e buscar como? Através das Escrituras Sagradas. Buscar quem é Deus, primeiro. Segundo, buscar a vontade de Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, precisamos buscar agora qual é a vontade do Deus que conhecemos. E quando buscamos a sua vontade, nós praticamos a sua vontade. E quando praticamos a sua vontade, nós nos dedicamos a ensinar às pessoas quem é Deus, qual é a sua vontade, para a glória de Deus. E nesta manhã de hoje nós iremos estudar a respeito de Deus, que só há um Deus, só há um Deus, há um só Deus. As Escrituras testemunham que existem apenas um Deus verdadeiro. A crença em um único Deus, ela é denominada como monoteísmo. Muitas pessoas creem em vários deuses, Existem Deus, para algumas pessoas existem Deus, o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro, o Deus do relacionamento, o Deus do casamento, o Deus que cuida do filho, o Deus que cuida da família. Só que só há um Deus, Só há um Deus. E esse termo monoteísmo, mono no grego significa um, theos no grego significa Deus. Monoteísmo, crença em um só Deus. E esta é a fé cristã, porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Nós não precisamos de um Deus para cuidar dos nossos filhos, porque Ele é suficiente.
Precisamos de um Deus que cuide do nosso casamento, além daquele que cuida dos nossos filhos. Precisamos de mais um Deus que vai cuidar da nossa finança, e mais um que vai cuidar da porta de emprego que vai se abrir, mais um que vai... Não, só o Senhor é Deus, e Ele é suficiente para cuidar de você, para cuidar do teu casamento, para cuidar do teu emprego, para cuidar dos teus filhos, para cuidar da sua família. O Senhor é Deus suficiente para cuidar completamente da nossa vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E as Escrituras testemunham isso. Porque o que vale para nós não é o que pensamos ou o que as pessoas nos ensinam. O que vale para nós é o que as Escrituras afirmam ser. Porque a palavra é inerrante. O que a palavra fala é a realidade do que é, dos fatos. Amém, meus amados irmãos? Então nós falamos sobre o monoteísmo, que é a fé cristã, né? A crença da fé cristã, que crê em um só Deus. Porém tem também o politeísmo, né? Mas o que significa, pastor? Politeísmo. Poli fala sobre, no grego, poli significa vários, muitos, né? E theos significa Deus. Então, muitos deuses. O cristão, ele é monoteísmo, na crença de um só Deus. E os ímpios, eles são politeísmo, na crença de muitos deuses, de vários deuses. Eles precisam crer em vários deuses, deuses que cuidam de cada área das suas vidas. Porém o cristão bíblico, aquele que crê em um só Deus, em Jeová, Yeshua, ele crê em um só Deus, porque o Senhor é Deus. Agora, vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 6, se você puder abrir a Bíblia. Pai do Senhor, irmã Jaqueline, que Deus abençoe a irmã Jaqueline, né? Louvado seja Deus pela sua vida e toda a sua família. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos estudando sobre Deus, há um só Deus. Vamos abrir agora a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, meus amados irmãos, no capítulo 6, meus amigos, no versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Vamos encontrar aqui nós encontramos uma das mais importantes declarações. Isso aqui é profundo, irmão. Neste texto bíblico vai dar a confirmação do que nós acabamos de falar aqui. Amém? Porque este texto aqui, ele é uma das mais importantes declarações em todas as Escrituras sagradas. E aí fica essa pergunta, mas o que afirma esta passagem? O que afirma essa declaração? Então nós iremos lá na Bíblia para ver. Amém? Vamos à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quem quiser colocar aí embaixo aí nos comentários é bom. Conforme eu vou falando, se tiver alguém que puder pôr o versículo embaixo aí, puder pôr Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É bom que quem está chegando, talvez não tenha Bíblia, e vai lendo com a gente nos comentários. Amém, meus amigos? Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Ouve Israel. Quando ele fala ouve Israel, ele não está falando com o mundo pagão, ele não está falando com o mundo ímpio, ele está falando com o seu povo. Ele está falando com o povo dele, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele libertou do Egito, sustentou com mão forte. Se você observar, quando Deus libertou o povo do Egito, não tinha um Deus que dava comida, um Deus que cuidava da roupa, um Deus que cuidava das crianças, um Deus que cuidava das mulheres grávidas, um Deus que cuidava do sol. Não, Deus guardava-os do sol numa coluna de nuvem, Deus guardava, guiando eles com uma coluna de fogo, Deus mandava maná do céu para sustentar eles, Deus tirava água da rocha para dar de beber ao seu povo, Deus sustentava as suas vestes. Não precisaram de vários deuses. Deus, o Emanuel, Yeshua, ele é suficiente. O Yahvé é suficiente. Ele cuidou completamente do povo que ele libertou. Então você não precisa de outros deuses, você não precisa de buscar outros subterfúgios. Deus cuidará de você, Deus cuidará da sua família, Deus sustentará a tua casa. Aquele que te libertou é o mesmo que está conduzindo você à terra da promessa, à terra da glória, à glória da segunda casa, a um lugar de bênção. Aquele que te libertou é o mesmo que te sustentará por onde quer que você andar. Então, Deuteronômio, a nossa irmã colocou aí, maravilha, obrigado. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz a palavra, o Senhor dizendo: ouve, ó Israel. Então ele chama o seu povo para ouvir. Deus chama o povo dele para que ouça o que ele vai falar, porque ele tem algo para falar. E ele vai dizer assim: o Senhor, ele fala dele mesmo, o Senhor nosso Deus. Olha que coisa gloriosa, é o único Senhor. Isso é Deus falando com o seu povo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Então não há outros deuses. Não é questão nem de a gente não adorar outros deuses. Entenda isso. Entenda isso. Não é questão de eu não adorar outros deuses. Ah, mas se o senhor não adora Deus, o Deus Sol, eu adoro o Deus Sol. Se o senhor não adora o Deus que me dá finanças, eu adoro o Deus que me dá finanças. Não é isso. O que você tem que entender, cristão, é que não há Deus de finança, não há Deus que cuida da parte do seu casamento, do seu relacionamento. Você não precisa buscar nesses lugares, porque não existe, é ilusório, criação da mente humana. Só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. É isso que o texto está dizendo em Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Quando fala Ele é o único Senhor, fala que não devemos servir a mais nenhum Deus. Nós, irmãos, podemos formar em nossa mente vários deuses. Podemos criar em nosso coração vários deuses. Tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus se torna um Deus. E muitas das vezes na nossa vida nós estamos adorando outros deuses, que não é uma imagem de escultura, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria, não é nada disso. Mas às vezes é o seu carro, às vezes é uma casa que você comprou. Algo que tirou você da oração, algo que tirou você da presença de Deus, algo que fez com que você não adorasse mais, não louvasse mais, algo que fez com que o teu coração se curvasse, não mais para Deus, mas para aquilo. Então o Senhor está dizendo, ouve Israel, só o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então nós não devemos servir a outros deuses, ou montar outros deuses em nossa mente e servi-los. Não, nós devemos simplesmente olhar para as Escrituras e ver que Ele é Deus e servi-lo. Servir só o Senhor como Deus e a mais ninguém. Que Ele esteja no trono do nosso coração. Ele esteja no trono do nosso coração guiando a gente. Não deixando com que os nossos sentimentos, os nossos desejos, que são deuses que se manifestam, são deuses que se manifestam em nosso interior, nos guie de forma alguma. Onde nós servimos a estes deuses imaginários, esses deuses carro, casa, dinheiro, sem falar que Ele é Deus, mas o nosso coração faz isso através da nossa servidão. Quando você serve ao dinheiro, ele se torna o seu Deus, porque você se torna escravo. Servo é escravo do seu Senhor. Quando você serve ao dinheiro, você se torna escravo dele. Dinheiro é mal? Dinheiro não é mal. Dinheiro não é mal. Ainda que ele é a raiz de todos os males, ele não é mal quando ele não é o teu Deus. Mas quando ele se torna o teu Senhor, você passa a servi-lo. Você passa a desobedecer a Deus por causa do dinheiro. Você passa a desobedecer a Deus por causa desse carro. Você passa a se esquecer de Deus por causa dessa casa que você comprou. Isso é mal. Isso são deuses que são criados dentro de nós. E o Senhor está dizendo aqui em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, ouve igreja, ouve eu, ouve você. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único que deve ser servido, adorado e reverenciado. Só há um verdadeiro Deus, meus amados irmãos. Essa é a pedra fundamental da fé. Esta é a pedra fundamental da fé, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. É importante a gente entender a respeito dessa palavra um, porque essa palavra um aqui que nós estamos lendo, ela vem da palavra hebraica Eshad, que se refere a uma unidade de mais de uma pessoa. Por um exemplo, vamos para Gênesis 2:24, nós lemos assim, se alguém puder pôr Gênesis 2:24. Lá em Gênesis 2:24, a palavra diz assim: deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Olha isso, Gênesis 2:24. Deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Esdras 3:1, a palavra do Senhor diz: ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então mostra que essa verdade, ela tem grande importância, porque quando se fala tornou-se os dois uma só carne, é como está sendo falando, só que é dois, só que o texto diz tornou-se uma só carne. E quando Esdras fala juntou-se o povo como um só povo. Era um povo, mas se ajuntou como um só povo. Quando fala há um só Deus, não fala que somente Deus Pai é Deus e que Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, que isso é perigoso, isso aqui é gravíssimo, isso é seríssimo,
Porque muitas pessoas dizem só há um Deus, Jeová é Deus, ninguém mais é Deus. Espírito Santo não é Deus, Jesus Cristo não é Deus. Então diminui o Espírito Santo e diminui a Deus, porque só Jeová é Deus. Não, meu irmão. Quando fala assim, só há um Deus, fala sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. E no próximo estudo amanhã, nós estaremos falando num estudo aprofundado desse assunto, a respeito desse assunto. É um assunto muito importante para a igreja de hoje. Porque nós vemos hoje em dia muitas ilustrações erradas a respeito do Pai, Filho e Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Quando você olha para o sol, você vê quanto sol? Você vê um sol. Você olha para o sol, você vê um sol. Só que no sol você olha e vê o astro. Você vê o astro, representando um exemplo, representando Deus Pai. Você olha aquela luz, representando Deus Filho, Jesus Cristo. E você sente aquele calor, que representa o Espírito Santo. Só que é um sol. Está entendendo? Deus, quando fala assim, um só Deus, falamos sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos trazer para a obra salvadora. A obra, Deus Pai foi o arquiteto da obra. Cristo foi o que consumou a obra. O Espírito Santo está aplicando a obra até hoje. Quando falo um só Deus, eu falo sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E nós estaremos falando no próximo estudo, que é amanhã, sobre esse assunto. Vai ser forte, vai ser profundo, você não pode perder. Amém? Quero agradecer a irmã que está colocando isso, Esdras. Olha lá, está tudo certinho. Para os irmãos que estão chegando e estão olhando na palavra de Deus. Você tem que sempre comparar com a palavra de Deus, meus irmãos. Não saia da palavra de Deus. Eu não tenho nada para te dar, a palavra tem. Amém? Se o que eu falo não está na palavra, não é verdade. É algo da minha mente, mas se o que eu falo está na palavra de Deus, é Deus falando com o seu povo. E Deus está dizendo o que aqui, nesta manhã? Que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o que os seguintes textos bíblicos, eles nos afirmam em relação à natureza de Deus? O que eles nos afirmam? Existem outros deuses, a parte do Deus da Escritura? Existem outros deuses. É verdade sobre esses outros deuses, porque hoje a multidão crê, adora e serve outros deuses. Mas existem outros deuses. Mas eu quero que a Escritura fale conosco isso. Por quê? Porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita, ela é pura. Quando o texto diz ela é inspirada, fala que ela é soprada por Deus. No grego fala soprada. Ela vem da boca de Deus, não da boca do homem. Então, a palavra, ela é a verdade. Ela vai revelar a verdade a nós. A pergunta é, existem outros deuses? O que os seguintes textos nos afirmam em relação à natureza de Deus? E outra pergunta, existem outros deuses a parte do Deus das Escrituras? Vamos ver o que a palavra diz? Vamos lá, Deuteronômio, puder colocar aí, Deuteronômio, capítulo 4, verso 39. Isso é bom para você aprender, meu irmão, minha irmã, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 39. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Luiz Amorim, Alvanira, que Deus abençoe todos os irmãos que estão chegando, que vários irmãos estão chegando. Kelly Carvalho, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Samanta, que Deus abençoe nossa irmã Samanta, Jaqueline, Gabriel Oliveira, que Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes nesse estudo em nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. A pergunta é: existem outros deuses? O que o seguinte texto nos afirma em relação à natureza de Deus? E existem outros deuses a parte do Deus das Escrituras? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Agora olha isso aqui, observa isso, o que as Escrituras dizem. Porque não está dizendo que só Ele é um Deus que deve ser adorado. Não, Ele está dizendo que só Ele é Deus. Não há outros deuses, não existe. Não existe. Por isso hoje, Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Se puder colocar aí, amém? Olha o que diz as Escrituras. Por isso hoje saberás
e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Aí ele vai falar assim, ó, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz para o nosso entendimento. Só o Senhor é Deus em cima no céu. Olha Deus falando, Deus não mente. Só Ele é Deus em cima no céu, só Ele é Deus embaixo na terra. 2 pontos, e ele deixa claro para o nosso entendimento: e nenhum outro há, não existe outros deuses, nem no céu e nem na terra. Só o Senhor é Deus do céu e Deus da terra. Aleluia! Isso é forte, meu irmão. Isso é forte. Isso é Deus revelando aos nossos corações. É tempo de abater os ídolos. É tempo de buscá-lo com entendimento. A palavra é inerrante, infalível. Ela é perfeita. É o sopro de Deus. É o sopro de Deus. É a verdade de Deus aos nossos corações. Se você é alguém que tem outros deuses, meu amado irmão, meu amigo, é tempo de só o Senhor ser Deus na sua vida, de servi-lo e adorá-lo somente. É tempo de derrubar os altares, derrubar os ídolos, tanto exterior como interior. É tempo de servir só aquele que realmente é Deus no céu e na terra, e não há quem se compare a Ele, porque não há mais ninguém diante dEle. Só Ele é Deus, soberano, exaltado, glorioso. Ele é o princípio de todas as coisas e o fim. Ele é o alfa, o ômega, o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Somente Ele pode sustentar a sua casa, a minha casa. Somente Ele pode sustentar a nossa fé e a sua fé. Somente Ele pode abrir a sepultura e arrancar o morto lá de dentro de 4 dias cheirando mal. Somente Deus. Se você vê teu casamento definhando, não procure outros deuses. Confie no Deus de Israel. Confie no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Confie no Yeshua, Emanuel. Confie no Deus vivo, o Deus de Jesus, o Deus da palavra, o Deus que as escrituras nos mostram que só Ele é Deus, acima no céu e embaixo na terra, como está escrito no texto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Você é alguém, cristão, amparado por este poderoso Deus. Você é alguém amparado e guardado por um Deus que é imutável. Você é alguém amparado e guardado por um Deus que não muda, um Deus que é onipotente, um Deus que usa toda a sua onipotência para cuidar de você, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Então este Deus das Escrituras, Ele guarda você, e você não precisa procurar outros deuses. Você não precisa suprir a carência do seu coração procurando lugares para se satisfazer, servindo esses lugares, porque isso são deuses. Abate esses deuses e ele será suficiente na tua vida. Nós precisamos tirar coisas velhas para que o novo de Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, se manifeste em nós. Então, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque só o Senhor é Deus, como está escrito aí e como está escrito aqui na Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 39, Ele é Deus, somente Ele no céu, e Ele é Deus, somente Ele na terra. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja no nome do Senhor Jesus. A crença, preste atenção, olha isso. A crença no único Deus vivo e verdadeiro das Escrituras, ela deve estar firmemente enraizada no mais profundo do nosso coração e mente. Essa crença, como nós falamos sobre o monoteísmo, um só Deus, ela tem que estar firmemente enraizada em nosso coração e em nosso entendimento. É a pedra fundamental de toda a nossa fé. Além do que é importante reconhecer que o Deus das Escrituras não é apenas um Deus de uma determinada localidade, Ele é Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é Deus em uma determinada área, Ele é Deus de todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Olha o que Isaías diz. Vamos passar por Isaías? Se puder colocar aí, Isaías 43. Isaías de número 43, versículo de número 10. Se o irmão puder abrir a Bíblia, vai ser muito bom. E anote, meu irmão. Anote, Anote, é bom para você preparar uma mensagem, para você ensinar outras pessoas, ensinar a tua mãe, que talvez ainda não serve a Deus, ensinar teu pai, que talvez ainda não serve o Deus único e verdadeiro. Então é bom você anotar, você ter essas bases bíblicas, para você estudar, para você crescer no conhecimento a respeito de Deus, das Escrituras, do Deus vivo, para você falar sobre Deus, para você obedecer a Deus. Amém? Vamos lá, Isaías 43, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor.
vós sois as minhas testemunhas. Olha, ele fala com o seu povo. Olha lá, está lá, ó. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Tá? Lindo, sem palavra. Vamos lá, Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. Ele fala com o seu povo. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Olha isso, primeira coisa, ele fala que o seu povo, que é você, eu, o povo da antiguidade, o seu povo é testemunha dele. São aqueles que testificam de mim, diz o Senhor, aqueles que testificam a meu respeito. São aqueles que buscam conhecimento de quem ele é e da sua vontade. Praticam a sua vontade e testificam às pessoas, anunciam às pessoas quem Deus é e a sua vontade. E ele começa a dizer aqui, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi. Então você não escolheu Deus, porque você estava morto em seus delitos e pecados, você tinha vários deuses, você vivia na idolatria, mas Deus te escolheu, e o que te escolheu, te predestinou, ele chamou você. E como ovelha que ouve a voz, você veio até ele. E ele quebrou todos os grilhões das cadeias que existiam da sua vida, derrubou os altares dos ídolos interiores e exteriores. E hoje você ouve e serve o Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, aqueles que me servem, a quem eu escolhi. Para que ele escolheu? Ao propósito pelo qual ele nos escolheu. Escolheu a mim e escolheu você. Para que saibais e para que creiais e para que entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso, irmão. Ele é poderoso. Poder fala sobre um atributo de Deus, onipotência de Deus. Olha o que diz a palavra. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais. Eu escolhi para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês entendam que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Então ele está dizendo assim, é eu mesmo que vou cuidar da sua família, sou eu mesmo que vou cuidar da sua casa, sou eu mesmo que cuido da sua vida financeira, sou eu mesmo que cuido do teu casamento, dos teus filhos sou eu que cuido, sou eu mesmo que abro porta de trabalho para você e te sustento lá, sou eu mesmo que te conduz ao reino, sou eu mesmo que cuido de você em todas as áreas como cuidei do povo em Israel. Você não precisa procurar outros deuses, porque fora de mim nenhum Deus há e nem haverá. Então, irmão, olhe somente para ele, porque só o Senhor é Deus. Só que preste atenção aqui, notem isso. Encontramos aqui 3 palavras importantes nesse texto, que nos direcionam, nos levam, fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus. 3 palavras. A primeira, para que saibais. Segunda, para que creiais. Terceira, para que entendais. Primeira, saber. O que significa? Por que ele fala isso? Para que saibais. Por que ele usa essa palavra saber? Aqui é mais que um mero conhecimento de Deus, envolve um relacionamento pessoal com a pessoa de Deus. Porque saber é diferente de conhecer. Vou te dar um exemplo, vamos trazer para um carro. Você diz assim, olha lá aquele Gol, você conhece o Gol? Conheço o que é um Gol, conheço o que é um carro da marca Gol, eu conheço o que é, amém? Mas não sei andar. Conheço o que é um Gol, mas não sei andar. Conheço, mas não tenho relacionamento com ele. Então quando ele diz, sabei, isso denota mais que um mero conhecimento de Deus, envolve um relacionamento pessoal com ele. Não é somente saber que ele é Deus, mas não é somente conhecer Deus, não é somente conhecer Deus, mas é conhecer e saber, é um relacionamento. Eu sei, eu provei, vi que o Senhor é bom, glória a Deus. O segundo é crer. Crer, além de um relacionamento que isso requer com Deus, vai além disso, fala sobre uma confiança no Deus que você sabe. Você sabe porque você se relaciona, e relaciona porque você confia.
Aí fala sobre entender. Olha o que diz a palavra: para que saibais, para que creais, para que entendais. Vamos no entender. Entender fala sobre você buscar compreender. Você compreender, principalmente quem Ele é e principalmente as implicações disso e de como devemos viver a partir disso, a partir de saber, a partir de entender que Deus é o meu Senhor e que se eu entregar o meu caminho a Ele, padecerei perseguições, se for fiel ao Senhor. Eu sei quem Ele é, a sua vontade é que eu negue a mim mesmo e viva os teus caminhos, e que luz para os meus pés e lâmpada seja a sua palavra para a minha vida. E que o propósito deste Deus é me fazer mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu entendo, eu compreendo essas coisas, porque falamos para que saibais e me creais e entendais que eu mesmo sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ele fala sobre o relacionamento, ele fala sobre estar com Ele e compreender as implicações de servi-lo. Quando servimos a Deus, teremos aflições, no mundo tereis aflições. Só que aí fica uma pergunta que eu quero, já estamos chegando ao final. Compartilhe essa live com mais pessoas, vai ser muito bom para o crescimento do cristianismo, para o entendimento das pessoas a respeito de quem é Deus, de que só o Senhor é Deus, no céu e na terra. Se você puder, meu irmão, por gentileza, compartilhar essa live e cooperar com a obra do Senhor, nós iremos alcançar mais almas para o reino de Deus, amém? E continue aqui com a gente, amanhã vai ser profundo. Iremos falar sobre o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Iremos falar sobre a Trindade. Então vai ser algo profundo para o nosso entendimento, vai ser algo glorioso, onde você vai conhecer e você vai ensinar as outras pessoas também a respeito da verdade bíblica. Não é do pensamento do pregador, mas da verdade bíblica, tudo pautado na palavra. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Uma pergunta fica aqui, como então devemos viver? Isaías 45:18 fala que depois de ter esse conhecimento, como nós devemos viver. Vamos lá, quem puder abrir a Bíblia aí, estamos finalizando. Isaías 45, versículo 18, meus amigos. Vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, olha isso, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Olha isso aqui. Eu quero só abrir um parênteses aqui, para a gente entender. Ele começa dizendo essas palavras, mostrando a sua soberania, mostrando a sua onipotência, mostrando os seus atributos que faz com que nós o glorifiquemos. Ele mostra que só Ele é Deus e pode fazer infinitamente mais além. Olha o que diz a palavra, porque assim diz o Senhor. Aí ele fala, o Senhor que estava dizendo, ele fala sobre os seus atributos, que criou os céus, olha isso, o Deus que formou a terra, fala sobre a sua onipotência, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. E aqui é algo profundo, eu sei que aqui entra em outro estudo, mas eu preciso passar aqui. A terra estava um caos e vazia, informe e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Senhor, em sua onipotência, onisciência, com propósitos, agindo com propósito, Ele diz, haja luz, e houve luz naquele caos. E Deus forma a terra para quê? Para ser habitada. Por quem? Por você. Então tudo que Deus fez foi por amor a você. Aí você vai me falar que Deus te abandonou. Eu precisava falar isso aqui. Deus está criando a terra, Ele está trabalhando na terra para que ela seja habitada. Tudo Ele faz para o seu povo. Faz para o seu povo. Não fez para ser um caos. Tudo que Ele faz para te abençoar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nunca diga que Deus te abandonou, porque desde o início, antes de você nascer, Deus trabalhava em seu favor. Antes de você existir, Deus já trabalhava em seu favor. Vamos lá, vamos continuar o estudo aqui para a gente não entrar para a pregação, para uma outra pregação.
Então ele fez e estabeleceu que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Se puder colocar aí, ó, Isaías 45:18. Já colocou? Maravilha, maravilha, glória a Deus. É bênção. Olha o que diz a palavra. Porque assim diz o Senhor, vou repetir mais uma vez, que criou os céus e o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Aí ele fala, eu sou o Senhor e não há outro. Então vemos que de acordo com o seguinte texto das Escrituras, como todos os homens devem viver à luz da verdade de que o Deus da Bíblia é o único Deus vivo e verdadeiro. Pelo conhecimento, a paz do Senhor, irmão Marcos Silva, Deus abençoe poderosamente a sua vida, toda a sua família. É um prazer tê-lo aqui com a gente neste estudo, amém? Então, meus amados irmãos, de acordo com esses seguintes textos das Escrituras, do qual nós estudamos, como nós devemos viver diante deste Deus único e verdadeiro. Vamos passar para Êxodo capítulo 20, verso 2 até o 6. Vamos ver, de acordo com os seguintes textos que nós lemos acima, aqui nas Escrituras, como todos os homens devem viver à luz da verdade de que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Porque até agora, Deus está nos ensinando que só Ele é Deus no céu e na terra. Então, se Ele é Deus, somente Ele é Deus, como as Escrituras, que é infalível, inerrante, nos ensina como nós devemos viver, amém? Paz do Senhor, irmã Franciele, um bom dia, que Deus abençoe sua família, tua casa, e é um prazer para a gente ter também a irmã aqui nesse estudo, nesta manhã. Lembrando os irmãos, amanhã teremos um estudo poderoso, vai ser para edificação da igreja a respeito da Trindade. É algo que nós precisamos aprender. Vamos falar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos muitos ensinos errôneos que falam sobre 3 deuses, entendeu? Não é 3 deuses, então nós precisamos estudar um Deus. O texto é claro, só há um Deus, amém? Só há um Deus. Então nós iremos estudar sobre a Trindade e vai ser algo maravilhoso para o seu entendimento, para que você sirva a Deus e adore a Deus da maneira correta e ensine as pessoas quem é Deus e qual é a sua vontade. Amanhã às 9 da manhã, amém? Então vamos continuar. De acordo com todos esses textos bíblicos que nós lemos, onde Deus confirma que só Ele é Deus soberano, Criador dos céus e da terra, para que ela seja habitada, como nós devemos viver diante dEle? Como? Mais um irmão chegou? Que maravilha! É Valente? Como é que é? Valente, que Deus abençoe Valente, Sebastião, grandemente a sua vida, a sua família e sua casa. Vamos lá, meus irmãos, Êxodo 20, verso 2 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Olha o que ele diz, Bíblia, eu sou o Senhor, é a Bíblia, não a mente do pregador. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3. Aí ele vai falar como devemos viver. Isso é glorioso, irmão, isso é profundo. Aí ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Como devemos viver diante deste Deus que é o único Deus, soberano. Ele fala, vivem assim, não terás outros deuses diante de mim. Não sirva o dinheiro como seu Deus. Não sirva o teu carro como teu Deus. Não sirva os teus filhos como se fossem teu Deus. Não sirva a tua esposa como se ela fosse o teu Deus. Não tenha relacionamentos a ponto de usurpar o lugar de Deus, tendo esse relacionamento como teu Deus. Só o Senhor é Deus, no céu e na terra. Como devemos viver diante dos textos bíblicos que mencionam Deus como o único Deus no céu e na terra? A própria palavra diz, o próprio Deus diz em Êxodo 2, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Nenhum. Nem de madeira, nem de gesso, nem de vidro. Nenhum Deus, nem imaginário, nem em seu coração, nem em seus desejos, e nenhum Deus. Versículo 4. Lembra que a pergunta é como devemos viver diante desses textos que nos mencionam que só o Senhor é Deus. O verso 3 nos ensina que nós não podemos ter deuses diante dele. Verso 4 diz, não farás para ti
imagem de escultura. Está na Bíblia Sagrada, está na Bíblia. Não é mensagem do pregador, não vem da minha mente, não vem do meu coração, não vem do meu entendimento, não é o que eu acho. Isso aqui é sopro de Deus, palavra do Todo-Poderoso, a mente do Altíssimo, é o Eterno falando ao nosso entendimento. Como devemos viver diante do que a palavra nos diz, que só Ele é Deus no céu e na terra, e a palavra nos responde como devemos viver. Aqui a palavra pergunta e a palavra responde. Então a palavra diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não as adorarás, nem lhes darás culto. Não faça e não adore, não preste culto para essas coisas. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ele é soberano. Aí ele fala: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, ele vai continuar dizendo assim, meu amado irmão, versículo 6: e faço misericórdia até 1000 gerações. De quem? Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É assim que devemos viver diante do Deus verdadeiro, diante do Deus da Bíblia. Meu amado irmão, falo com todo o amor do meu coração, sem afronta, sem nada disso. Falo com amor no meu coração pela sua alma. As Escrituras, a palavra de Deus, é a única fonte pelo qual o cristão conhecerá a Deus. Ela é a única fonte pela qual o cristão buscará o conhecimento de Deus e encontrará a Deus. A palavra, ela é inspirada, e inspirada significa que ela é soprada por Deus. No grego, ela é soprada por Deus. A própria palavra diz que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12:6 fala sobre a inerrância da palavra. Fala sobre a inerrância da palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos nos apegar nas Escrituras, porque as Escrituras nos revelam Cristo, nos revelam o Senhor. As Escrituras nos revelam. Louvado seja o nome do Senhor. A frase diante de mim, que nós lemos aqui, porque o texto fala assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Everaldo, maravilha. Isso mesmo? Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E essa palavra do verso 3, diante de mim, ela é literalmente diante da minha face. Diante da minha face. E significa o quê? Significa que o Senhor, Ele deve ser o nosso Deus, e que não deveremos buscar, imaginar, ou fazer, ou criar outros deuses. Não devemos ter outra lealdade concorrente em nosso coração. Não pode haver outra lealdade concorrente em nosso coração. Nada pode concorrer a Deus, com Deus. Qualquer pessoa ou coisa que nós valorizarmos ou servirmos mais do que a Deus é um falso Deus. Tudo que nós valorizarmos mais do que Deus é um ídolo, é um falso Deus. É isso que significa literalmente essa palavra diante de mim. Essa palavra diante de mim é algo muito profundo. Por isso que o verso 5 fala sobre o zelo de Deus. Não as adorarás.
neles darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. E esse zelo de Deus, eu quero que você preste bem atenção, porque muitas pessoas, elas ensinam de maneira errada, meu irmão, sobre essa palavra zelo de Deus. Tem que tomar cuidado com o que a palavra está querendo dizer, na exegese da palavra, né? Na interpretação dessa palavra. Porque esse zelo de Deus, ele não pode ser confundido com o ciúme dos homens pecadores, que é resultado de uma inveja, de um egoísmo. Deus, ele é ciumento, esse ciumento fala sobre zelo, ele é zeloso, no sentido de que ele não renunciará ao direito do que é legitimamente dele, é um direito legítimo do Senhor, ele não renunciará a isso. Esse é o zelo de Deus, esse é o zelo de Deus, ele é Senhor, ele não pode negar. Deus pode todas as coisas menos uma coisa: negar a si mesmo. Ele não pode negar quem ele é, o único Deus verdadeiro. Então ele tem o direito de ser adorado como o único Deus verdadeiro, porque essa é a realidade, ele é o único Deus verdadeiro. Então isso fala sobre o ciúme de Deus, não é o ciúme dos ímpios, o ciúme daqueles que não conhecem a Deus, não é como o ciúme do homem, não. O ciúme de Deus fala sobre o zelo de Deus, de ele não se abdicar, de ele não renunciar o que é seu por direito. Ele é digno de toda honra, ele é Deus digno de glória e de toda adoração. Por quê? Porque somente ele é Deus, e ele não pode negar quem ele é, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e Criador da terra. E eu quero terminar aqui hoje com essa palavra profunda da parte de Deus para os nossos corações, e foi uma bênção esta manhã de estudo. Peço aos irmãos que vocês possam anotar. Temos um grupo de estudo no WhatsApp. Todo estudo feito aqui é colocado também lá no grupo. Se algum irmão quiser participar, depois deixa o seu número e vamos colocar lá. Às vezes você pode não estar aqui numa manhã e vai estar lá o estudo para você estudar na sua casa. Que você possa anotar também os estudos, para você montar suas mensagens, pregar, né, na congregação, pregar onde você for, você falar biblicamente a respeito de Deus. Esta geração está precisando da Bíblia e sair da mente do pregador. Nós precisamos voltar para as Escrituras, valorizando a palavra de Deus, porque toda palavra é inspirada por Deus para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar em justiça. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe grandemente a família dos irmãos. Que maravilha! Gostei de ouvir aqui, pastor, o povo está sedento pela palavra. Amós 8:11. Deus te abençoe e te guarde, pastor. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Que bom ver os irmãos interagir. Amanhã eu conto com os irmãos e que os irmãos possam interagir. Pode comentar aí, irmãos, né? Vai lá, coloca versículos bíblicos, me ajude a pregar. Eu vou falando aqui, você vai falando aí, mas a Bíblia, amém? Usa a palavra de Deus e juntos iremos engrandecer e exaltar o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã vai ser profundo. Iremos falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a Trindade, amém? Todo erro sobre a Trindade, creio que ele vai cair por terra em nosso entendimento. Iremos compreender biblicamente o significado da Trindade. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar a Deus para agradecer ao Senhor, irmãos, por essa manhã de estudo, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Podemos aprender com o Senhor, aprender com a sua palavra, e pedimos a Ti no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor continue nos dando entendimento, meu Pai, para que possamos primeiro conhecer a Ti, e para que possamos conhecer a Sua vontade. Depois de conhecermos a Sua vontade, levar às pessoas este pão que dá vida ao mundo, e que o Senhor possa levantar pregadores, Pai. O Senhor possa levantar homens e mulheres que possam levar a Sua palavra para aqueles que estão sedentos afora, como foi escrito aqui nesta live. Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã, por esta preciosidade de estarmos diante de Ti, e por se revelar a nós, nos mostrando quem Tu és, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e não há outro. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã,
o Senhor possa cobri-los de bênçãos, operando milagres na vida de cada um dos teus servos e suas servas, e que sua bondade seja conosco para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Um amém, que Deus abençoe. Amo vocês, amanhã estaremos juntos, em nome de Jesus. Um abraço.